Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Maria Lopes, David Santiago. Viva, eu sou a Sónia Sapaz e vou fazer a moderação deste episódio do Poder Público. Inicialmente eu pensei que nos devíamos focar em 4 temas e a tentar fugir a 7 pés das presidenciais, que é um tema que nos tem ocupado muitos episódios, mas a entrevista de Mário Centeno ontem à noite trocou umas voltas e o tema acaba por tornar-se incontornável. Além das presidenciais, o nosso cardápio inclui então a candidata do PS a Lisboa, a desagregação das freguesias, a lei dos solos e a simplificação fiscal que surgiu como prioridade do governo. São José és a primeira e o primeiro desafio que te lanço é sobre a candidatura de Alexandra Leitão a Lisboa. O PS decidiu-se finalmente e vai apostar na ex-ministra. É uma aposta para ganhar? No entendimento da direção do PS, é uma aposta para ganhar. Agora, daí a ganhar é relativo. Uma coisa é a convicção com que eles estão a apostar forte, em termos partidários, na tentativa de recuperar a Câmara de Lisboa. Agora, eu não sei, por muitas capacidades políticas que Alexandre Leitão tem, e tem de facto, não sei se ela consegue ganhar. E eu digo isto porquê? Porque a discussão política nestas autárquicas, em todo o país praticamente, vai ser muito centrada nesta discussão artificial, no meu entender, sobre segurança, percepções de segurança, os números reais da criminalidade e a tentativa de associar criminalidade à imigração, que é uma agenda política introduzida pelo Chega e que fez o seu caminho, a que o Governo e o PSD deram grande gás também, e que tem o respaldo do outro lado, não é? Portanto, há uma radicalização em volta destes temas, uma polarização, e portanto, de um lado temos os que dizem que há problemas e os que falam da realidade dos factos e que não há problemas, mas a discussão neste momento está de facto polarizada. Há aqui ainda um outro fator. O Chega vai ter candidato em Lisboa e portanto isto é o terreno ideal para o Chega, a não ser que seja alguém que não consegue articular 2 frases, coisa que eu não acredito, vai ainda aumentar esse ruído e essa polarização. Mas esse perturba mais o eleitorado de Moedas, ou o possível evento? Não sei, eu não sei se perante esta radicalização, não tenho certezas, se Moedas não pode também ser beneficiado por isto. Até porque Moedas é uma pessoa que também tem um discurso securitário. Populista. Para a cidade, pronto. E portanto eu não sei que para Alexandra Leitão é uma grande aposta. Se ela ganhar a Câmara, abre caminho a um futuro importante na política portuguesa. Sim, é uma conquista. E no PS. Eu lembro-me que então no PS a Câmara de Lisboa é a porta aberta para coisas importantes, não é? Sampaio era líder do PS, candidatou-se, depois mais tarde foi Presidente da República. António Costa era da Câmara de Lisboa, Presidente da Câmara de Lisboa, candidatou-se a líder do PS, foi Primeiro-Ministro 8 anos. Recordo que mesmo no PSD há nomes importantes, como Santana Lopes, que presidiu a Câmara de Lisboa depois de ter sido Primeiro-Ministro. Portanto, acho que para Alexandre Leitão abre-se de facto aqui assim uma porta que pode ser... Depois e antes. Ele vai para vice, para primeiro-ministro saindo da Câmara. Sim, mas pode ser muito importante e até para o PS. Porque o PS, ganhando a Câmara de Lisboa, canta vitória claramente nas eleições autárquicas e mesmo que continue a ter a maioria das câmaras. Se não ganhar Lisboa é um fator muito importante, de facto, numas eleições autárquicas, é a capital. Maria, este nome tem uma aparente vantagem eleitoral, digamos, que é o facto de o Bloco de Esquerda e do LIVRE já terem dito que estão disponíveis
para conversar sobre uma eventual frente de esquerda. O PCP é posto de fora. Podemos dizer que Alexandra Leitão é um trunfo do PS nesse ponto de vista e que vai ser beneficiada por isso? Essa frente de esquerda já não é só de agora, não é? Já é uma intenção desses partidos há mais tempo. O PCP vai continuar a manter-se de fora, não sei bem até quando, mas se calhar vai mesmo continuar a manter-se, não é? E esse tipo de coligação, grande união à esquerda, como a São José já referiu, o Jorge Sampaio, foi precisamente nessa altura também que houve essa geringonça, exatamente. Agora, é bem possível que haja ali um nome muito agregador. E eu lembro também que no sábado passado, pela esquerda, Alexandra Leitão foi um dos principais rostos daquela manifestação. E aquela manifestação, aquilo que me pareceu, com muita gente, que é verdade, havia muita gente ali naquela avenida que é imigrante, mas havia muita gente de esquerda também. Aquilo que se calhar aquilo serviu foi para mostrar uma grande união da esquerda em Lisboa. E eu não sei se o PCP... Estás a fazer uma leitura política do momento. Foi aquilo que me pareceu. Também um momento de radicalização, da tal polarização em torno da questão da segurança. Exatamente. Aquilo que se viu nas ruas nas ruas no sábado foi vai o início ditar... da campanha. Sim, foi o início da campanha. Vai ditar muito o rumo do discurso político que vai haver este ano em Lisboa. E, portanto, retomando aquilo que eu estava a dizer, eu não sei se o PCP se quer manter de fora daquele rio que foi por ali abaixo, naquela avenida, não é? E por isso, Alexandra Leitão é de facto um nome muito bem recebido. Acho que tem caminho para fazer, sim. Deixa-me só dizer uma coisa em relação a este tema, e vou ser muito rápido, porque nós no outro dia escrevemos um texto que eu acho que é relevante também para esta análise. Obviamente há essa capacidade dela agregar as esquerdas, independentemente de haver ou não PCP junto. Obviamente que isso potenciava o resultado eleitoral dessa frente de esquerda, mas nós ainda não conhecemos os efeitos, mas nós sabemos que a crise da habitação tem deslocado muitas pessoas, muitas pessoas da capital, da cidade propriamente dita, para a grande Lisboa. E nesse sentido eu diria que é provável, não temos dados completamente fiáveis, mas tudo indica que possa haver uma penalização da esquerda, porque as pessoas que saem tendencialmente até poderiam ser eleitores mais à esquerda, centro-esquerda, esquerda, seja o que for, mas, portanto, há esse efeito. Por outro lado, eu discordo um bocadinho da São José, embora não totalmente, não conhecemos ainda também o impacto, mas eu acho que uma candidatura do Chega forte vai roubar também votos a moedas. Sim, eu não estou a dizer. Portanto, também acho que sim. E, portanto, eu acho que as duas coisas em conjunto tornam ainda mais imprevisível esta disputa, porque saiu muita gente nos últimos 3-4 anos de Lisboa que poderia votar à esquerda, não é? E além disso é um movimento que se viu já nas autárquicas desde há 8 anos em Lisboa. É esse fenómeno mesmo, que não é de agora, acelerou-se nos últimos anos, mas que é para aí há 8 anos, isso já que se começava a perceber, porque foi há 8 anos que o PS começou o processo de conquista de câmaras ao PCP, na área metropolitana de Lisboa. Sobretudo, muito margem sul, mas tem aumentado. Sim, portanto, é mais uma dificuldade que pode haver para a esquerda em Lisboa, essa gentrificação da cidade, que empurra os eleitores de esquerda para fora. E não significa que não aconteça em Lisboa aquilo que aconteceu a nível nacional, que é o Chega ir comer muito eleitorado ao espaço do PS. Atenção. Sim, ao PS e ao PSD, porque eles podem ir buscar aos dois, sim. Aos dois, que é como quem diz, o PSD a nível nacional ficou com os mesmos deputados praticamente. Quem perdeu um terço dos seus eleitos foi o PS. Sim, mas os estudos mostram que vai buscar muito eleitorado ao PS e ao PSD, a todos, mas sobretudo ao PS e ao PSD, porque são os maiores também, claro. Portanto. Havemos de falar sobre isso em eleições futuras. Bom, ontem houve debate quinzenal com o Primeiro-Ministro e foi retomada a discussão sobre a lei dos solos.
É um tema que também tem gerado muitas trocas de ideias e até artigos de opinião aqui no Público. A Mariana Mortágua acusou o PS de ter ajudado a AD a criar uma autoestrada da especulação, foi assim que ela lhe chamou, e o ministro respondeu-lhe que o objetivo é baixar as rendas, o objetivo final é baixar as rendas. David, é possível algum tipo de tirateimas em relação a este tema? Como é que a lei dos solos pode ser vista por uns como uma autoestrada da especulação e por outros como uma forma de baixar as rendas? Porque é difícil. Temos é que esperar, obviamente, pela apreciação parlamentar, porque o decreto, tal como o conhecemos agora, e que não é uma versão inicial, já foi alterado, tenderá a sofrer mudanças e depois só nessa altura é que poderemos perceber melhor os efeitos. Mas eu acho que o tirateimas vai ser feito, independentemente do decreto ser, ou de haver ou não uma alteração em sede de apreciação parlamentar, ele vai ser feito pela realidade. E a realidade eu acho que tem que ser vista caso a caso, cidade a cidade, região a região, porque é diferente aquilo que estará em causa, porque a disponibilização de mais terrenos para construir habitação valoriza necessariamente esses terrenos e, nesse sentido, uma medida deste género pode ser vista como promotora da especulação, porque há uma valorização dos terrenos, eles ficam mais caros. Mas, por outro lado, haver mais terrenos disponíveis também aumenta a oferta, não é? E, como sabemos, a lei da oferta e da procura determina que quando a oferta aumenta perante uma procura que é estável, os preços tenderão a baixar. E, portanto... As duas visões acabam por ter explicações há explicações, entre aspas, científicas para isto. E, portanto, será preciso analisar. Lá está, dependerá. Eu acho que isto vai depender da pressão imobiliária que existe em cada zona onde isto acontecer. Certo é que o Governo, quando muda o decreto-lei inicial para deixar de prever o arrendamento acessível como condição obrigatória, para as câmaras poderem autorizar... Foi uma notícia nossa. Sim, exatamente, fez manchete no jornal, o que permite autorizar a reclassificação de terrenos rurais em terrenos rústicos. Isso acaba por reduzir ou mesmo acabar com a margem que o poder político, neste caso as câmaras, terão para garantir que há uma disponibilização de habitações a custos acessíveis para as famílias, em especial da classe média. Ora, esta segunda versão do decreto do Governo fala em habitação de valor moderado, que é um conceito novo, em que, eu agora vou citar o que está previsto, o preço por metro quadrado de área bruta privativa não exceda o valor da mediana de preço de venda por metro quadrado de habitação para o território nacional ou, se superior, 125% do valor da mediana de preço de venda por metro quadrado. Bom, eu não quero até um máximo de 225% do valor da mediana nacional. Isto é um bocado complexo, mas quando ultrapassa os 100%, eu vou tentar simplificar, significa que poderá ultrapassar aquilo que é o valor hoje em dia praticado no mercado. E, nesse sentido, não há garantias de que haja custos acessíveis ou de que haja casas a preços baixos, independentemente a preços moderados. Vamos ignorar agora os conceitos, mas, pelo contrário, o que pode haver é, efetivamente... Em alguns concelhos, não é? Em alguns concelhos pode pelo subir. Menos. E, portanto, isto significa que nada impede que os promotores imobiliários adotem práticas especulativas, e a verdade é que, ainda que o Ministro da Coesão Territorial acredite que a compra de terrenos mais baratos, porque havendo mais, esta é a tendência, havendo mais terrenos, haverá à partida uma diminuição de preços. À partida, lá está, depende da região. Mas em condições normais é o que acontece. Isso se vai refletir em preços mais baixos praticados pelos construtores. Esta é uma convicção, mas não é uma garantia, porque isso dependerá do que é que querem fazer os construtores. Só para terminar, em suma, o que eu acho é que haver ou não especulação, haver mais ou menos especulação, é mesmo algo que vai ser ditado pelo mercado a cada momento. E, portanto, não podemos ter nenhum tipo de garantia neste momento, até porque ainda não há um decreto final. A lei dos solos está de algum modo ligada ao poder local. Também há uma parte dela em que as decisões dependem das autarquias e o poder local é um tema que tem despertado muito interesse por parte dos nossos leitores, especificamente a parte muito concreta da desagregação das freguesias. E Maria, tu tens acompanhado este dossiê que começou com um certo número de freguesias a desagregar e vai terminar com outro ligeiramente mais elevado. Esta decisão vai fechar por completo o dossiê e corrigir eventuais erros da reforma, enfim? Ou achas que no futuro pode haver mais fusões ainda revertidas?
A votação é amanhã no Parlamento, não é? É um dossiê que é uma verdadeira novela e já vamos na... Um novelo e uma novela. Um novelo e uma novela. Já vamos na terceira versão da lista de uniões de freguesia a desagregar. Mas respondendo já à tua pergunta, este processo especial vai fechar-se aqui, mas a lei que permite a desagregação de freguesias, que vai continuar em vigor e, portanto, poderá haver outras freguesias sempre a querer, uniões de freguesias que se queiram candidatar. Aliás, é certo e sabido que há as uniões de freguesias que foram chumbadas e que não foram repescadas, e já lá vamos, não é? Que não foram repescadas nesta análise, nesta revisitação, como gostam os deputados de dizer, que fizeram da documentação. Essas, com certeza, há uniões de freguesia de peso, por exemplo, no concelho de Sintra, que é Luz e Belas, que são extremamente populosas, que não foi permitido que se desagregassem agora porque falharam o prazo Mas que têm essa intenção. Tem essa intenção, portanto, são cerca de 30 ou quase 40 processos que foram chumbados por causa da questão do prazo e que vão, com certeza, aproveitar a lei para fazer esse processo mais adiante. Mas deixa-me aproveitar também para dizer que todos esses que foram chumbados e não foram revisitados, entretanto, o PCP vai mesmo levá-los amanhã também a votação, mas daquilo que eu percebi... Não é lei, no fundo, não é? Daquilo que eu percebi vai ser chumbada, essas vão ser chumbadas. Mas, então, temos aqui uma novela em três episódios, ou em 3 temporadas, se quiseres assim, em que as freguesias, as uniões de freguesia a desagregar foram aprovadas num relatório do grupo de trabalho. Havia um grupo de trabalho político que tinha também em si um grupo de trabalho técnico, portanto com técnicos que avaliaram se cada um dos processos cumpria uma série de critérios, desde a viabilidade económico-financeira, se tinham ou não um quadro de trabalhadores que tivesse, em que cada uma das novas freguesias ficasse com pelo menos uma pessoa, se tinham um número de eleitores suficientes, se tinham cumprido o tal prazo da aprovação do processo pela Assembleia Municipal, depois da Assembleia da Freguesia, pela Assembleia Municipal a 21 de dezembro de 2022, e portanto houve logo aí uma seleção em que haveria processos de uniões de freguesia que podiam desagregar-se e outros que não podiam. O que é que aconteceu? O grupo de trabalho fez esse relatório, saíram 124 freguesias para desagregar, foi votado no grupo de trabalho, foi votado na Comissão de Poder Local e depois de tudo isso encerrado, os partidos decidiram sentar-se à mesa e eles, com técnicos parlamentares, mudar algumas decisões que tinham tomado. Dizem os deputados que houve uma revisitação dos tais documentos em que afinal uns que foram chumbados afinal podiam ser incluídos, incluindo alguns que tinham chumbado por falta de viabilidade económica ou financeira. Pronto, portanto vamos ver o que é que isto vai dar. Na verdade é um bocadinho o Parlamento a violar as próprias regras de prazos que se tinha imposto. O que é que ficou fora disso? Ficou aqueles que manifestamente não cumpriam os critérios dos prazos do número de eleitores. Portanto, isto que já deu alguma polémica sobre o que é que o Presidente pode ou não pode fazer, vamos esperar para ver se afinal o Presidente gosta destas mudanças em cima do prazo de votação, porque o prazo para que as freguesias se possam desagregar, enfim, já falámos aqui, são 6 meses. O próprio Presidente promulgou essa lei, não fará grande sentido que ele utilize esse argumento para chumbar tudo isto, mas a verdade é que em muitas freguesias este processo está a ser visto um bocadinho de lado, porque há aqui quem considere ou quem sinta que isto há 2 pesos e 2 medidas. Só para deixar as contas claras. Neste momento passámos de 124 para 135 uniões de freguesia a desagregar, que darão lugar a 303 novas freguesias. Novas, quer dizer, não é somar, são 303 que vão substituir essas 135 uniões. Um bocadinho por todo o país, mas sobretudo na faixa litoral. E hoje o DN tinha uma peça em que fazia as contas e dizia que isso ia custar qualquer coisa. Não era isso, ainda era com menos. As contas eram com menos freguesias, julgo eu. Os 2 milhões e meio. Não tenho a certeza. Porque a versão é de ontem. Sim. Não tenho a certeza, mas acho que ainda não era com este novo número.
São José, vamos mudar agora de assunto e eu guardei para Mas é um ti... custo da democracia, atenção. Exato, sim. Isso é um custo que temos de ter cuidado de não assumir o discurso Só populista. comentei que Não, está bem, mas José pode tinha passar feito essa as ideia. contas. Eu estou totalmente de acordo com esse custo. São José, guardei a questão das presidenciais para ti. Mário Centeno deu ontem uma entrevista em que pôs definitivamente de parte a hipótese de concorrer a Belém. Apesar das sondagens dizerem que era o preferido na área do PS para fazer frente ao Almirante, mas também ainda é muito cedo. Pergunto-te duas coisas. Uma, o que é que tu achas que pode ter contribuído para esta decisão? E duas, se o caminho ficasse definitivamente livre para Seguro. Bom, esta decisão de Centeno vem, de facto, por um lado, baralhar mais as coisas. Porque ele era do campo socialista, embora ele não seja militante, quem estava à frente nas sondagens. Ele era apoiado por muitos dirigentes, até de alto nível, do PS, que queriam que fosse a candidatura dele, e portanto ele retirando-se, parece que em termos irreversíveis, embora essas coisas sejam sempre difíceis de acreditar, porque estamos a muitos meses ainda das eleições presidenciais, e ele pode tornar o seu irreversível em reversível. Depende também do movimento que se cria ou não. Mas o PS neste momento tem um problema que é o quê? António José Seguro quer ser. António José Seguro já aparece a falar como se estivesse já como candidato. Aliás, eu vi António José Seguro no Ricardo Araújo Pereira este domingo. No Facebook, no TikTok, no Ricardo aquilo Araújo Pereira. Aquilo já é mesmo um discurso de quem está a querer a ser candidato. Agora, o problema é que na direção do PS ninguém quer António José Seguro. Nem os ex-costistas, nem os Pedro Nunistas, pronto. E tem um problema que é quem é que eles podem trazer para a ribalta e apoiar e convencer a candidatar-se. Ana Gomes, não? Não, eu acho que o nome é o António Vitorino. Ok. Até porque é o que tem o perfil de todos eles. Mesmo Marcos Mendes, mesmo o Gouveia Melo, é o que tem o perfil de constitucionalista. A última grande revisão constitucional foi feita pelo António Vitorino e a Leonor Beleza, sob a égide de Guterres e Marcelo, em 97. É uma pessoa com uma grande agilidade e cultura política, e portanto é quem está em melhores condições até para combater um discurso populista do lado do Almirante ou do Ventura, principalmente, que vai outra vez fazer o circo na campanha eleitoral. Tem um currículo internacional importante, não é? Os cargos que ocupou na ONU. Organização da OIM, Migração. das migrações, sim. Qual pode ser o handicap do António Vitorino? Ele há 30 anos não exerce cargos de política nacional e, portanto, pode ser uma cara pouco conhecida. Afastou-se muito, sim. Teve muito tempo noutra dimensão de vida política internacional. Agora, com as qualidades políticas que Vitorino tem, eu não me espanta nada, eu se calhar vou dizer aqui assim, muito bruto a dizer isto claramente, porque é a minha opinião. Vitorino tem muito mais agilidade, presença política, competência, inteligência, cultura política para ficar com um melhor resultado eleitoral do que o Seguro. O Seguro também saiu só a 10, mas o Seguro não é conhecido nem dentro do PS. Eu já ouvi altos dirigentes do PS a dizer que se for o Seguro que não votam. Sim, quer dizer, Seguro não é esta facção do PS que está atualmente nem no poder, nem não é? nem a do Costa, nem não é. nem a desta. Portanto, o PS tem que arranjar alguém para contrariar o Seguro. Na prática é isto.
O Pedro Nuno Santos tende Exato. Ainda pode acontecer o PS vir a ter outra vez 2 candidatos, nunca se sabe. Claro. Aquela ideia das primárias surgiu precisamente para isso, Sim. para Mas tentar isso é um travar. disparate. Desculpa Sim. lá, tenho muito Não, respeito certo. do Dr. Ferro Rodrigues. Sim, mas isso foi um expediente que encontraram para, ao perceberem que o seguro está disponível para avançar já e condicionar Sim, tá bem. o surgimento de outras candidaturas. Eu não é? acho que era para facilitar a vida do líder neste momento. Isso facilitava-lhe um Sim, bocadinho. mas mais. não pode ser, é um cargo unipessoal, até um Não, partido e, é que vai e escolher são em umas primárias. eleições presidenciais Pelo amor de Deus, é isso. que é um não cargo são unipessoal, apoiadas não é por um partido. partidos. Portanto, não faz sentido nesse aspecto. Quer David, dizer, os partidos podem apoiar, mas não podem sim, candidatar. exato, não é? mas Não são os as partidos que primárias se candidatam. pressupõem uma decisão do partido. Claro. Não, Bom. e perde nas primárias e apaga a decisão pessoal de querer avançar. avançar. Portanto, Sim, isso- não faz muito sentido, de facto. mas foi David, um expediente. vou ficar com o último tema para ti, que foi lançado no domingo por Marcos Mendes, outro candidato presidencial, e ontem foi referido no debate, também com o Primeiro-Ministro, o pacote de 30 medidas de simplificação fiscal que o Governo aprovará hoje, ainda em Conselho de Ministros. Eu lembro que nós estamos a gravar antes do final da reunião, portanto não te vou perguntar sobre medidas concretas. Já se sabe, por exemplo, que vai haver mudanças na data de pagamento do IU, que é um exemplo. Pergunto-te antes qual será o objetivo deste pacote e o que é que podes dizer sobre isso, no fundo. O objetivo, obviamente, tem a ver com uma simplificação de procedimentos e com reduzir a burocracia, e é algo que teremos que ver as medidas, mas, por exemplo, essa do IU que fará sentido. Eu, por exemplo, no ano passado peguei multa porque, para variar, voltei a esquecer-me da data, Pois, porque a gente sabe lá uma a pessoa data muda da de matrícula. carro, muda não sei o quê, e, portanto, se for sempre até ao fim do ano, ou seja, facilita. Não sei quais serão as outras medidas, acredito que algumas tenham muito que ver com este tipo de eliminação de burocracias e simplificação de procedimentos, que é um caminho que foi iniciado, sem dúvida nenhuma, e que percorreu um caminho importante, esta simplificação nos governos de António Costa, sobretudo, talvez até no primeiro governo de António Costa com Maria Manuela Com o Leitão Simplex. Marques. Sim, e, portanto, eu acho que é um caminho importante nesse sentido. Mas depois há aqui uma outra, não diria leitura, mas há aqui um outro objetivo que eu acho que não é de sumenos, pelo contrário, é fundamental para o governo, que é aqui o objetivo de promoção do investimento. Ora, o Primeiro-Ministro já tinha definido isso recentemente numa mensagem de Natal ou de Ano Novo que publicou, de Ano Novo, se não me engano, que publicou no JN, julgo que foi assim, o investimento como a palavra-chave para a governação em 2025. E esta simplificação fiscal é sem dúvida importante. Quem sabe até uma trave mestra para esse reforço do investimento e para esse objetivo de reforçar a captação de investimento, sobretudo de investimento direto estrangeiro, que é uma queixa frequente, não é? A complexidade da nossa Exatamente. máquina fiscal é uma queixa Exatamente, e frequente. portanto há essa queixa, e portanto nesse sentido eu diria que haverá aqui muito esse objetivo. E depois nós também temos que ter em conta as necessidades que o Governo tem de apresentar, digamos assim, planos B, para colmatar aquilo que foi o que eles não conseguiram aprovar em matéria orçamental, sobretudo na questão do IRC, que pretendiam baixar em 2 pontos percentuais, e que não baixaram em apenas 1 ponto, em 25. O Governo nesta altura não tem sequer garantias de que poderá continuar aquele caminho que pretendia de descer 2 pontos a cada ano até ao final da legislatura, porque esta era a pedra de toque do cenário macroeconómico do Governo, era claramente a redução do IRC como potenciadora de um maior crescimento económico na casa dos 3%, que é muito, e nós neste momento sabemos que as previsões estão muito aquém. Depois, por outro lado, nós temos que ter em conta também o facto de haver uma degradação bastante grande daquilo que é a conjuntura internacional, daquilo que são os nossos principais mercados receptores das nossas exportações, e nesse sentido o Governo tem que tomar medidas, e eu acho que estas medidas virão seguramente neste sentido, e portanto eu encaro isto, não vou especular, mas encaro isto também como uma ferramenta não só de simplificação fiscal, mas de tentativa de promoção do investimento na nossa economia, até porque o Governo precisa, lá está, desses outros caminhos
para conseguir chegar perto daquilo que eram suas perspectivas de crescimento, que eram bastante ambiciosas e que resultavam, sobretudo, embora não houvesse garantias de que a descida do IRC de 5 ou 6 pontos nos ia pôr a crescer 3,5% ou 4%. A tal história de garantias e convicções, são coisas nós diferentes. não saberíamos isso, mas era a aposta do Governo. Ora, sem isso o Governo tem que encontrar também mecanismos alternativos, digamos assim. Vamos avançar para um rápido momento público e notório. Começas tu, São José. O meu público e notório é pelo lado do notório e pelo lado do público. É um trabalho que o público edita hoje, a propósito de uma série da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, em que mais uma vez o Nuno Ribeiro faz um excelente trabalho neste âmbito desta série, que é sobre os 50 anos do decreto que decretou a obrigatoriedade da unicidade sindical em 75. No início de 75. E é o diploma, o momento de luta política que é considerado como o marco inicial do que vem a ser o PREC. Antes das nacionalizações, antes de qualquer outras medidas, o governo, assim mais revolucionárias, o governo impõe que só pode haver uma central sindical. Isto criou um movimento de luta política liderado pelo PS, sobretudo pelo Salgado Zenha, que foi o grande orientador, o grande ideólogo desta guerra, com o PCP, e que acabou com a criação em 78 da UGT. É um trabalho muito interessante para se perceber o início do PREC, não é? E as coisas que de facto foram tentadas em Portugal, com um total radicalismo do PCP, à época, de facto uma radicalização um pouco contra a natura numa democracia que era ter só uma central sindical autorizada pelo Estado. De uma democracia que estava a nascer, ainda por cima. Maria. Olha, eu escolhi o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, que foi, assim, a surpresa além das críticas que houve de vários elementos do setor da justiça na abertura do ano judicial, na segunda-feira, em que anunciou uma espécie de Justice Summit, como o próprio um dos nomes, aliás, que o próprio utilizou, de convocar uma reunião de trabalho na Assembleia da República para discutir o estado da justiça, e de onde ele diz que gostaria que saíssem 10 medidas e falou logo em 2. Mas não é propriamente de facto é uma iniciativa inovadora, é mais pela surpresa que terá causado, já que José Pedro Aguiar Branco não avisou nem os grupos parlamentares, nem a Ministra da Justiça e aparentemente também nem o Presidente da República. Nem os outros agentes da Justiça. Não avisou ninguém. Falou com o Presidente do Supremo, mas de resto mais ninguém. E é de facto aqui uma forma estranha de funcionar, mas se calhar a dizer que a querer mostrar trabalho, ainda quem sabe com um olho em Belém. Deixa-me só, eu queria também falar deste tema. Tu tens o teu próprio. Sim, eu tenho o próprio, mas queria só dizer uma coisa. É uma chalaça, mas ele esqueceu-se, eu acho que ele não se esqueceu, não quis fazer esta figura, digamos assim, de mostrar que toma iniciativas e de chegar ali de charan. Exatamente, fazer ali. Mas se ele se esquece de convidar a própria Ministra, não é? E ele que já foi Ministro da Justiça. Isso, não foi convidar, que os convites ainda não foram feitos. Foi de avisar, não é? Não, ele foi da Defesa. Não, mas ele foi também. Ele foi da Justiça também. Ele também foi da Justiça, sim, com Santana, sim. Ele foi da Justiça de Santana Lopes durante 7 meses. É um péssimo prenúncio, sinceramente, na minha opinião, do que aí vem. Ou seja, provavelmente não vem nada, mas se a Justiça se quer cega, não se quer amnésica. Portanto, ele devia ter cuidado com os esquecimentos. Bom, agora já não tens direito. Tenho, eu sou rápido. É Carlos Moedas, porque eu vinha ouvir na rádio Carlos Moedas a falar sobre a escolha. Ele não quis comentar a pessoa, mas comentou indiretamente a candidata Alexandra Leitão à Câmara de Lisboa, que provavelmente será a sua adversária. Eu digo provavelmente porque ele faz questão de manter o tabu de que será novamente candidato à Câmara, mas isso acho que está na cara.
Só que o que ele fala é aqui a ideia de que é o PS a caminho da radicalização, isso mostra a radicalização do PS. Eu não querendo discordar ou concordar com ele, o que eu acho é que Carlos Moedas adotou esta narrativa, isto vem de trás, já vem de algum tempo. Ele antecipou esta lógica toda que a São José falou no início do programa, de radicalização e tudo mais. Eu acho que ele foi o ator inicial, juntamente com André Ventura, deste tipo de Em Lisboa radicalização. foi ele, sim. claramente. Mas até antes Do discurso securitário. deste discurso populista, Sim, sim. do discurso securitário, ele arroga-se constantemente o paladino da moderação, quando isso percebe que é uma narrativa, quem estiver atento, percebe que é uma narrativa construída por ele, até se calhar bem, porque deu dividendos políticos, mas que não tem nenhuma adesão à realidade. Ele fala sistematicamente de insegurança, de crimes que aumentam sem ter dados que o demonstrem, diz que há e que tem a certeza, mas os dados não o demonstram depois, e portanto Carlos Moedas está aqui a enverdar... Pediu mais polícias e não lhe deram polícia. Ele depois queria utilizar a polícia municipal. E, portanto, há toda esta lógica aqui de discurso Ventura. Portanto, Moedas é aqui uma espécie de Ventura do PSD. Mas mais polido. Acho demasiado, mas não, eu disse uma espécie. É uma espécie. Não, ele só não faz a associação à imigração. Ele tem tido cuidado com a questão da imigração, mas na parte securitária tem a verdade por um discurso muito aproximado muitas das vezes àquilo que é o discurso de André Ventura, na parte securitária, e pronto, é basicamente dar conta disso, sobretudo porque o discurso dele depois não tem números que mostrem aquilo que ele diz. Ou seja, os números da polícia não confirmam essas teses. Exatamente. E, portanto, ele falar nessa moderação, nessa radicalização, quando ele próprio também, mesmo nas reuniões de Câmara, nas Assembleias Municipais, radicaliza sistematicamente o discurso. Birras, não é? E faz birras, e sai, e para. Portanto, essa radicalização também existe da parte dele. Eu não estou a dizer que não existe nos seus opositores políticos, mas existe da parte dele. Se calhar não estava a fazê-lo como uma crítica. Era, exato, se calhar era um elogio. Sim. Obrigada aos três pela conversa, obrigada a quem nos acompanhou à distância. O Poder Público volta na próxima semana. Até quinta. Até quinta. Boa Até lá. semana. O público fica no ouvido.